Também conhecida como short selling, a operação de venda é uma maneira de potencializar o seu ganho apostando na baixa dos preços de uma ação. Vamos entender isso um pouquinho melhor. Normalmente, quando você compra uma ação, você espera que o preço vá subir para você ganhar dinheiro com isso. Para isso, você compra a ação e depois tenta vender ela por um preço maior do que você pagou. Já quando você faz uma operação de venda, você espera que o preço venha cair para que você ganhe. Para isso, você precisa vender a ação primeiro, para depois recomprá-la por um preço menor do que o que você pagou. Dessa maneira, se você vender uma ação por R$10 e depois recomprar a ação por R$9, você vai ficar com R$1 de lucro, que é a diferença entre o que você pagou e o que você recebeu. Simples assim. Agora você deve estar se perguntando o seguinte: mas como que eu vendo uma ação sem ter ela? Bom, para o day trade, que são aquelas operações que começam e terminam no mesmo dia, você não precisa ter a ação para poder vendê-la, o que simplifica muito o processo. Entretanto, se a sua operação de venda for durar mais de um dia, você vai precisar encontrar alguém disposto a alugar as ações para você. Assim você vai poder pegar as ações emprestado e vender elas no mercado, buscando recomprá-las mais tarde por um preço mais barato e devolvê-las ao dono original. Para isso, você paga uma taxa de empréstimo ao dono da ação, que normalmente é bem baixa. É o que a gente chama de BTC. Portanto, se você for fazer uma operação de venda que vai durar mais de um dia, é muito importante que você verifique antes se existem pessoas alugando essa ação antes de realizar a venda. Para isso, vale sempre você contar com a ajuda do seu corretor ou mesmo dos analistas do Toro Radar. Lembrando que, para operações de day trade, esse processo não é necessário. No day trade, basta você vender a ação e recomprar ela no mesmo dia. Um ponto muito importante é o seguinte: assim como nas operações de compra, nas operações de venda é muito importante sempre ter um limite máximo de prejuízo. E diferente do que acontece na operação de compra, nas operações de venda, para fechar sua posição, você tem que comprar a ação, seja para realizar os lucros ou, mais importante ainda, para limitar os seus prejuízos. Bom, vamos dar uma olhadinha em um exemplo prático então. Antes de tudo, é importante a gente saber que as operações de venda sempre vão estar destacadas na cor laranja. Assim a gente evita ao máximo qualquer confusão que possa vir a ocorrer. Vocês vão ver o seguinte, que diferente de uma operação de compra, na operação de venda o objetivo é um preço abaixo do preço que a gente está recomendando à venda. Porque o nosso objetivo nessa operação é recomprar aquela ação por um preço mais barato do que a gente está vendendo agora. Da mesma maneira, o stop loss vai ser um valor acima do valor atual que a gente está vendendo. Por quê? O objetivo ali vai ser limitar as nossas perdas caso o mercado evolua contra o cenário que a gente estava esperando. Ou seja, caso o mercado venha a subir ao invés de cair. Agora é muito importante saber o seguinte: quando eu vou posicionar o stop loss de uma operação de venda, eu não vou utilizar o tipo de ordem automática stop, mas sim a ordem automática de start. Por quê? Quando eu posiciono o stop, o que eu estou criando é uma programação de uma ordem de venda automática quando a ação bater em determinado preço. Já na ordem start, eu estou criando uma ordem de compra automática. E como para encerrar uma posição de venda eu preciso comprar a ação e não vender, eu vou utilizar, claro, essa ordem de start. Bom, nesse exemplo prático que a gente está utilizando, nosso stop estaria em 20 e 21. Então, como que eu programo o start dessa posição? Eu vou colocar o preço de disparo em 20 e 21, que é o preço no qual eu quero que, caso a ação bata lá, a gente recompre a ação para limitar os prejuízos. E o preço limite eu vou botar acima do 20 e 21, por exemplo, em 20 e 25. Assim eu asseguro que, mesmo que o mercado suba muito rápido depois de bater ali no meu stop loss, eu consiga limitar o meu prejuízo e não ter o problema ali de acabar tendo o mercado pulando o meu stop loss, que vai ser dado através da ordem de start. Clicando em enviar, sua ordem de start já vai diretamente para o mercado. Algo muito importante que vale tanto para uma ordem de start, quanto para uma ordem de stop, quanto qualquer outro tipo de ordem que você manda. É sempre importante que, caso você venha encerrar essa posição, você cancele as ordens que ficaram em aberto. Assim você evita que possa ocorrer qualquer confusão na sua posição
que complique ali as suas operações. Bom, agora para cadastrar o objetivo de uma operação de venda, basta eu enviar uma ordem de compra dessa ação no preço que eu estou pretendendo recomprar ela. Então, por exemplo, no caso dessa minha operação de Petro, a gente está querendo recomprar a ação pelo preço de R$19,50. Então eu cadastro uma ordem de compra no preço de R$19,50 e envio minha ordem para o mercado. Simples assim. Se o mercado concretizar o que eu estiver esperando e cair, na hora que bater em R$19,50, eu vou recomprar a ação e aí ficar com o lucro, que foi a diferença entre o preço de venda, que foi em R$20, e o preço de recompra, que foi em R$19,50. O meu lucro vai ser os 50 centavos de diferença que ficou para mim. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, os nossos analistas estão à disposição, tanto pelo chat quanto por e-mail, para ajudar vocês no que for necessário. Um grande abraço a todos.